Senta no seu lugar, você que pode. Se você não pode, tenta. Hoje é quarta-feira. Oh, aleluia. Hoje é culto dos vencedores. Tem vencedor aí? Olha para quem está do seu lado. Vê se ele tem cara de vencedor. Vê se ele tem cara de leão. De leoa. Amém, querido? Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Quem está firme na campanha, dá uma glória a Deus. Aleluia. É isso aí, tem que estar firme mesmo. Amém. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o terceiro dia da campanha. Talvez você já recebeu o material aí. Se você está numa célula, eu creio que você já recebeu o material. Se você quiser, você pode acompanhar junto comigo aqui. Então hoje nós vamos compartilhar sobre prisioneiros da esperança. Amém? Se o material chegou para você, você acompanha. Se não quiser, fique atento a mim aqui, ok? Zacarias capítulo 9, versículo 11, diz assim. Zacarias 9, 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ou prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você tem esperança de que você vai ser restituído em dobro? Você sente que você foi roubado em algum aspecto da sua vida? Nos seus sentimentos, você abriu demais seu coração e roubaram uma parte do seu coração? Você emprestou dinheiro e não devolveram? Você sente que alguém te passou para trás? Você sente que você foi defraudado de alguma forma? Sabe, a palavra esperança no grego, ela é elpis. Amém? Significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim, você tem expectativas de que coisas boas estão vindo sobre a sua vida? Amém? Sabe, a palavra esperança em hebraico é tikva. Aprenda essa palavra. Amém? É interessante também que a palavra esperança em hebraico ela é a mesma para corda. Então, corda e esperança é usada a mesma palavra. Qual que é a palavra? Tikva. Repita comigo assim, tikva. Aleluia, tá vendo? Você já está aprendendo a falar hebraico. É a primeira palavra. Se alguém chegar para você falando em hebraico, você já fala para ele, já isso aí. Tikva. Aleluia. Vocês são uma bênção, viu? E você sabe, querido, isso mostra que a ideia de esperança é estar o quê? Amarrado a Deus. Olha que coisa linda. Sabe, por isso que a palavra de Deus fala que nós somos laçados com cordas de amor. Sabe? E por que eu estou ligando, sabe? Porque eu estou ligado a Deus, então eu tenho agora expectativa de que coisas boas virão. Coisas boas vão acontecer. Você tem essa esperança? Você crê? Você crê que você está com essa tikva? Amém? Amarrado em Deus. Você compartilha da mesma vida que Ele. Deus tem uma palavra de esperança para você hoje. Quantos creem nisso? Amém? Quantos leu o capítulo de hoje? Quantos leu o capítulo de hoje? Ficaram tudo na expectativa, né? Vai ter a palavra no culto, então não vou ler. Amém? Vocês são uma bênção, já conheço vocês, eu sou assim também. Sabe, a promessa de Deus no texto de Zacarias é para a igreja. Amém? Essa direção que Deus dá, essa profecia que Deus dá sobre restituir em dobro, é para a igreja. No Velho Testamento, Sião significa a cidade de Jerusalém. Amém? Mas lá no livro de Hebreus ele nos explica que Sião é um simbolismo da igreja. Então essa palavra hoje é para nós. Fala para quem está do seu lado, fala, essa palavra é para você. Amém? Sião aponta para a igreja e portanto essa palavra é para nós. Por isso nós somos chamados de prisioneiros da
esperança. Olha que coisa maravilhosa. E o que significa ser prisioneiro da esperança? Primeiro, significa crer em um tempo de restituição. Você crê que ainda tem restituição para a sua vida? Sabe, querido, Deus ele pode fazer com que você viva 5 anos que você perdeu em 1 ano. Deus pode fazer com que o que você perdeu no decorrer da sua vida, você receba tudo ainda esse ano. Você crê nisso? Fala, pastor, isso aí é doideira. Isso aí é impossível. Mas Deus, ele é o Deus que faz o impossível. Amém? Sabe, a promessa do Senhor é que ele nos restituirá em quê? Em dobro. Sempre. O Senhor sempre vai nos restituir além do que nós pensamos ou imaginamos. Tudo que recebemos hoje é por causa do quê? Do sangue da aliança. E eu quero compartilhar com você sobre isso, que é o sangue de Jesus. Sabe, o Senhor ele restituiu tudo em dobro, tudo. Não porque nós somos bons, mas por causa que o sangue dele, por causa do sacrifício de Jesus, nós recebemos tudo pela graça, mediante o sacrifício dele, que foi o sangue derramado na cruz. Amém? Por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado e fomos feitos prisioneiros da esperança. Você já não precisa mais viver preso no pecado. Hoje você é preso da esperança. Você é prisioneiro da esperança. Você pode olhar para Deus e crer e ter expectativa de que coisas boas estão vindo. Amém? Nós estamos só no 3º dia da campanha. Ainda falta 18 dias, né, pastora? 18, ainda tem muita coisa pela frente. Lembra do que eu falei no domingo, né? Do caminhão de desculpa. Não é você não, né? Aleluia. Obrigado. Amém. Sabe? Nós precisamos, querido, crer que tudo que nós recebemos hoje é através do sangue. Amém? Simplesmente nós não podemos viver sem expectativa da glória. Nós precisamos constantemente, todos os dias, crer. Há algo bom do Senhor para mim. Sabe? Nós não podemos mais viver sem essa expectativa de coisas boas. Sabe? Nós precisamos crer que todos os dias o Senhor tem preparado algo novo para mim. Quantos de nós já fomos presos, sabe, prisioneiros do desespero, prisioneiros do passado, sabe, prisioneiros da insônia, da depressão. Hoje em dia o mundo vive assim, prisioneiro de ansiedade, de angústias, sabe, o que te prendia antes de você conhecer a Cristo? Ou o que ainda te prende? Sabe, nós precisamos ser prisioneiros da esperança e não mais do pecado. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas a graça de Deus, portanto, outrora, escravos do pecado, e uma vez, versículo 18, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Já não somos mais escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Fala para quem está do seu lado, fala, você não é mais escravo do pecado, você é servo da justiça. Amém? Aleluia. Hoje, querido, nós somos libertados do pecado. Quantos creem nisso? Sabe, fomos trazidos para um lugar de paz. Você crê que você está no lugar de paz ou você ainda está correndo atrás da sua paz? Você está no lugar de paz. Cristo é a sua paz. Quando você está em Cristo, você recebe paz. Fomos trazidos para esse lugar de paz, de justiça. E o Senhor nos diz que nós somos prisioneiros da esperança. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que nós ouvimos as más notícias, sabe, querido, e previsões ruins do futuro, o nosso coração constantemente, ele crê na esperança, pois o Senhor é quem nos fortalece, é ou não é? Você crê que o Senhor te fortalece? Sabe, por mais que nós vemos más notícias, eu costumo assistir as notícias pela manhã. Tem vezes que são notícias que me motivam, mas tem vezes que são notícias que me põem para baixo. Teve uma vez que eu compartilhei isso com a minha esposa, ela, você fica já logo cedo de manhã vendo notícia. Aí eu parei de assistir notícia pela manhã, porque tem que ouvir a esposa, né? Sabe? E às vezes as notícias, elas são... Um exemplo disso foi no começo da pandemia. A sensação era de que todo mundo ia morrer, não é? Que ia morrer, o vírus ia bater na sua porta e falar, chegou a sua vez. Essa era a sensação, mas
Graças a Deus o Senhor tem nos guardado. E eu creio que vai continuar nos guardando. Se a sua senha for chamada, é porque o Senhor quis você pertinho dele. Veja isso como um privilégio. Amém? Veja como um lucro. As más notícias, elas constantemente tentam nos desanimar. Mas ainda assim nós temos esperança, é ou não é? Porque nós cremos que Deus, Ele é a nossa esperança, a nossa fortaleza. Deus é quem nos fortalece. Você crê nisso? Amém? Ele nos restituirá em dobro todas as coisas. E essa é a promessa de Deus. Você crê nessa promessa de Deus? Você crê? Você crê mesmo que Deus vai te restituir? O que você tem orado tanto nesses 21 dias? O que você tem colocado no seu cartão de oração que você deseja que Deus faça nesses 21 dias? Saiba que Deus pode fazer além do que você está pedindo. Creia sempre nessa restituição em dobro. Sabe, você precisa se levantar hoje, querido, e declarar: tudo o que eu vejo é bênção e favor de Deus sendo derramado sobre a minha vida de uma forma sobrenatural. Tá ruim? É inevitável, tá ruim. Você vê o preço da gasolina aumentando. Se você for fazer as contas, por mês você tem que pagar mais de gasolina do que de prestação de carro. É assim ou não é? Quando você é assalariado, você tem que pagar mais que a metade do seu salário de aluguel. E o restante você tem que sobreviver. É assim ou não é? É difícil, você olha para o cenário e você vê que a coisa está indo piorando. Mas ainda assim nós temos esperança. Amém? De que tudo vai mudar, de que tudo vai melhorar. Você crê nisso, querido? Sabe, a minha pergunta para você hoje é: o que você vê no seu futuro, prisioneiro da esperança? O que você vê para o seu futuro, prisioneiro da esperança? Sabe, repita assim comigo: eu vejo vitória, sucesso e prosperidade. Você consegue ver isso mesmo em um tempo de caos? Vitória. Eu não consigo, pastor, ver essa vitória. Mas você precisa ver essa vitória, ter esperança da vitória. Sucesso. Como que eu posso ter sucesso se antes de eu começar a respirar eu tomo um soco na barriga de novo? Como que eu posso confiar em alguém se antes de eu começar a confiar eu já fui traído de novo? Como que eu posso saber que eu posso dar certo na vida se eu erro mais do que acerto? Sabe, ainda assim nós precisamos crer, nós precisamos ser prisioneiros da esperança e olhar para a vitória, para o sucesso, para a prosperidade. A promessa do Senhor, querido, é que Ele nos restituirá em dobro. Você crê nisso? Se há perdas hoje, prepare-se para ser restituído em dobro. Aleluia! Você está preparado para receber a restituição do Senhor sobre a sua vida? Amém? Sabe, em segundo lugar, prisioneiro da esperança significa crer que Deus age nos montes e também nos vales. Sabe, querido, é muito bom a experiência dos montes, é ou não é? Tudo vai bem, tudo dá certo. O celular desperta no horário, você chega disposto para o trabalho, conseguiu tomar café, o patrão te elogiou, você recebeu uma promoção, e você estava doente, você orou, Deus te curou, você está no monte, você está desfrutando, você orou, aconteceu, a bênção chegou, mais rápido do que você imaginava, melhor do que você teve, melhor do que você pediu, você está no monte, a sensação do monte, é ou não é? Sabe, querido, aconteceu, tem uma história muito triste. Tem uma história muito triste que fala sobre um rapaz chamado Acã. Acã, ele foi uma pessoa que morreu apedrejada, porque ele pegou as coisas que eram sagradas a Deus. E quando Acã foi apedrejado, no local onde ele foi apedrejado, foi chamado de Vale de Acã, ou no hebraico, Vale de Acor. Mas Deus, ele prometeu, muitos anos depois, que o Vale de Acó haveria uma porta de esperança. Não é a porta do Silvio Santos, é a porta da esperança. Você sabe, querido, isso aqui é extremamente importante. Meu coração queimou quando eu estava preparando isso aqui. Oséias 2,15 diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito.
que significa Acor? Acor significa problema, perturbação. No meio do seu problema, no meio da sua perturbação, o Senhor tem para você uma porta de esperança. Querido, isso aqui é poderoso demais. O livro de Oséias é claramente isso. E darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. No momento mais tribuloso da sua vida, há saída. No momento mais difícil da sua vida, existe uma porta de esperança que Deus vai fazer com que você passe para o outro lado. Está difícil, está complicado, é algo novo, você não sabe para onde ir, você viveu a experiência do monte, maravilha, mas agora você está no vale, mas é no vale que Deus vai abrir as portas para você. Amém? Sabe, querido, é algo interessante, porque Deus ele prometeu para Israel, e Deus ele também promete para nós, que no meio de todo vale de Acor da nossa vida, no meio de todo problema, de toda tribulação, existe uma porta de esperança. A tribulação que você está vivendo, o problema que você está vivendo hoje não é para a morte. Existe uma porta de esperança para que você receba vida. Amém? Qual que é o problema que você está vivendo hoje? Qual que é a dificuldade que você está passando hoje? Existe uma porta da esperança que o Senhor tem preparado para que você saia desse vale. Você crê nisso? Sabe, querido, é algo interessante e poderoso que essa porta, ela nunca vai ser encontrada na montanha. Você nunca vai encontrar a porta da esperança na montanha, sempre vai encontrar ela no vale. Amém? Porque quando você está na montanha, as experiências são boas, são bênção, provisão, é ou não é? Você está se sentindo forte, coberto pela graça, pelo favor de Deus, mas no vale é aquele lugar onde o diabo fala para você assim, você vai ficar aí. Esse é o seu lugar, é aí que você vai ficar e daí você não vai sair mais. Mas é algo interessante que lá no livro de Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você pode estar vivendo o pior vale da sua vida. Deus é o Deus dos montes e também o Deus dos vales. Sabe, entenda isso, querido. Deus ele te abençoa nos montes, você tem a experiência dos montes, maravilha, céu na terra, passou pelo encontro, está no pico do monte, balançando a bandeira, chegou em casa, parece que você está descendo a montanha e precisa passar pelo vale, mas ainda assim lá tem uma porta de esperança para você. Você crê nisso? Amém? Sabe, isso é maravilhoso demais. Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Amém? Você não está só. Fala para quem está do seu lado, fala, você não está só. Sabe, no vale, querido, não estamos sós. Ele está conosco. Deus está fazendo o que nos vales? Abrindo as portas nos vales, abrindo o caminho nos vales. Você está com sede, está uma sequidão só, Deus vai abrir fontes de águas nos vales. Qual que é a dificuldade que você está passando hoje? No Salmo 104, versículo 10 diz assim: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre as montanhas. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida, Deus ainda assim nos vales vai fazer correr, vai fazer com que águas jorrem, para que sacie a sua sede. Deus é o Deus dos montes e também é o Deus dos vales. Você está vivendo um vale na sua vida hoje? Seja um prisioneiro da esperança e creia que no seu vale vai se abrir uma porta da esperança. No seu vale águas vão correr, no seu vale os caminhos vão se abrir. Você crê nisso? Sabe, querido, não importa como você esteja, há uma promessa de Deus. Então, quando você estiver no seu vale da angústia, querido, sabe, procure a porta da esperança. No dia mais terrível da sua vida, se ajoelhe, entre no seu quarto, tranque sua porta, coloque um louvor e fala: Senhor, aonde o Senhor está? Eu sei que o Senhor está aqui. Nesse dia mais difícil da minha vida, que eu perdi a pessoa que eu mais amo, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, eu perdi o meu emprego, mas eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor é o único que pode abrir uma porta no lugar da minha angústia, no lugar do meu problema. O Senhor é o único que pode abrir uma porta no meio de toda essa tribulação. Senhor, eu estou perdido, não sei para onde eu vou. Senhor, meus filhos estão assim, minha família está atribulada. Senhor, eu não sei como resolver esse problema, eu estou no vale, o que eu faço? Sabe, querido,
Deus é o Deus dos montes e dos vales. No vale Ele também está com você. Amém. Creia nisso. Fale para quem está do seu lado, fala assim: Deus está com você nos vales. Sabe, abre a porta, querido, da esperança sobre a sua vida. Sabe, abre a porta por causa de Deus, por causa que você está ligado a Ele, com cordas de esperança. Não permita que pensamentos pessimistas sobre a situação e sobre a circunstância desanimem você. Amém? Creia, como prisioneiro da esperança, nós devemos nos lembrar, querido, que Jesus ele já pagou um alto preço por nós. Você é amado, você é favorecido pelo Senhor. No dia mais difícil da sua vida, o Senhor está ali para te socorrer. No dia mais difícil da sua vida, o Senhor está ali para te saciar. No dia mais difícil da sua vida, o Senhor está ali para mostrar o caminho para você. No dia mais difícil da sua vida, uma porta vai se abrir. Saiba que Deus é o Deus dos montes e também é Deus dos vales. Você não está só se você está passando por um vale. Amém? Em terceiro lugar, prisioneiro da esperança significa crer que pelo sangue entramos aonde? No descanso. É através do sangue de Jesus que nós entramos no descanso. Sabe, querido, isso é poderoso demais. A Bíblia diz que Jesus ele estava no vale, no pé de uma montanha chamado Monte das Oliveiras, em um pequeno jardim, porque o homem ele pecou aonde? No jardim. Tudo começou aonde? No jardim. Qual que foi o jardim que o homem pecou? O jardim do Éden. Jesus estava de pé na beira de um monte aonde? Num jardim. Todo o sofrimento começou também no jardim. Isso aqui é poderoso demais. O jardim é onde tudo começa. E a palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus chorou, suou, orou e suou sangue num jardim. O homem pecou num jardim. E Jesus estava orando, suando sangue num jardim. Sabe, querido, isso aqui é muito poderoso, porque lá em Lucas, capítulo 22, 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra usada aqui é agonia. Você sabe que, por incrível que pareça, essa palavra agonia é a mesma palavra usada também no hebraico. Agonia, o mesmo sentido, agonia. Não muda. E essa palavra é usada para descrever o exercício intenso, mas também fala de uma luta emocional severa, alguém que está em agonia. Você já passou por dias de agonia? Que você perdeu noites de sono? Quem já perdeu noite de sono em agonia para querer resolver alguma coisa? Sabe, isso gera em você desconforto, dor nas articulações. A agonia gera um desconforto no seu estômago. Tem pessoa que fica tão angustiada que chega a passar mal de dar ânsia de vômito. A pessoa tem que... O organismo muda tudo. A agonia. Você já passou por isso? Sabe? E quando ele orou, em agonia, suou gotas de sangue que caíram sobre a terra. Toda a palavra de Deus ela é escrita, sabe? Inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo, mas com sentido. O sangue caindo no chão. Por que o sangue caindo no chão? O homem, lá no Jardim do Éden, era um lugar de desfrute. O Jardim do Éden, o homem tinha tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. O homem só tinha que desfrutar do Jardim do Éden. Você sabe que a consequência da queda do homem, um exemplo que você tem no seu livro, quando o homem caiu, ele agora começou a se alimentar com as comidas do Egito. As comidas do Egito era alho, era abóbora, era cebola.
eram coisas da terra. O homem tinha que se dobrar para retirar. Mas quando o homem foi para Canaã, era uva, era figos, era tâmaras, era coisas que você tinha que buscar, você tinha que erguer as mãos, você tinha que pegar do alto. E esse é um simbolismo também que fala sobre uma nova terra, sobre a graça, sobre o favor de Deus. Você sabe, querido, algo interessante, porque a promessa que Deus tem para você é de um lugar de verdadeiro descanso. Amém? Uma terra onde você é provido graciosamente. Mas quando Adão ele pecou, Deus ele lhe disse 3 coisas, que eu acredito que é uma das coisas mais duras para se dizer depois que uma pessoa peca. Mas era necessário. A primeira: maldita é a terra por sua causa. Meu Pai do céu. Já pensou? Já pensou, Cleito? Sobre você essa responsabilidade da maldição da terra? Misericórdia. Já pensou nessa possibilidade? Que você é o responsável de maldição por toda a terra? Essa foi a primeira coisa que Deus disse para Adão. Maldita é a terra por sua causa. A terra está o quê? Amaldiçoada. Ponto. Porque você sabe que o que Deus fala, assim acontece. Segundo, a segunda coisa que Deus disse: a terra produzirá cardos e espinhos. Antes não havia espinho. Imagine você ir até um coquinho, um pé de coquinho, tem o brejaúva, né? Que é o melhor, mas tem um espinho que só. Imagine você chegar até um pé de coquinho e não ter espinho. Imagine você chegar no limoeiro e poder pegar limão à vontade, sem se furar no espinho. Os espinhos começaram depois da queda do homem. Então agora, a segunda palavra que Deus disse: a terra produzirá cardos e espinhos. Então os espinhos começaram a brotar. E por isso que Jesus ele usou a coroa de espinhos. Ele levou toda a maldição. Querido, isso aqui é poderoso demais. Toda vez que você tem um pensamento que o machuca, que o faz agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente medo, ou tem um pensamento assustador, sabe, que te faz perder o sono, que te faz ficar aflito, sabe, isso são aqueles espinhos que estão vindo sobre a sua mente, estão ferindo você, e é nesse momento que você tem que lembrar, é nesse momento que você tem que declarar: Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Já não há mais sacrifício, já não há mais nenhuma maldição sobre a minha vida. Eu vou dormir tranquilo, porque o Senhor é quem me guarda. Amém? Sabe, nesses momentos mais difíceis da sua vida que vem essas agonias, é a maldição do pecado querendo vir sobre você, mas Jesus já levou sobre si. Você não precisa mais viver preso pelo pecado, você agora é preso pela esperança. Amém? Você é prisioneiro da esperança. A terceira coisa que Deus disse para Adão foi: a partir de agora, pelo suor do seu rosto, comerá o seu pão. Agora, porém, nós descobrimos que Jesus suou no jardim. Amém? Deus fala para Adão que agora ele ia ter que suar para comer do pão. E Jesus também, ele suou no jardim. Suou ou não suou? Até que o seu suor se tornou gotas de sangue. Sabe, há algo sobre o sangue de Jesus que é único. Primeiro, já tem aí no slide para você acompanhar. Vamos lá. Primeiro, não há pecado em seu sangue. Amém? Segundo, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Portanto, o seu sangue é divino. Amém? Terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. Amém? Isso é algo interessante para que você entenda sobre o sangue de Jesus. No momento em que ele suou sangue, ele estava lavando a sua depressão, sabe? Sofrendo a sua agonia. Esse era o momento que ele estava suando, sofrendo por você. Mas no momento que o seu sangue redentor se misturou com o suor, lembra do suor que o homem precisa ter para comer do pão? Ele nos redimiu
da maldição, da depressão, da opressão humana, da escuridão da mente, do pessimismo. Ele nos libertou, aleluia, porque por causa do seu sangue. Sabe, querido, isso aqui é importante para que você entenda. O homem precisa suar para conquistar. Jesus suou para que você não precisasse mais passar pelo que você precisa, que você estava passando. E quando o sangue dele se misturou com o suor, ele trouxe sobre você redenção, trouxe você purificação. Hoje você é encontrado justo diante de Deus através do sangue de Jesus. Amém. Sabe, querido, algo interessante também para que você entenda. Hoje nós podemos entrar no descanso por causa do sangue derramado por nós. O sangue de Jesus caiu sobre a terra, lembra? A terra era maldita. Por causa de quem? De Adão, mas o sangue caiu sobre a terra. Por isso que agora eu e você, coberto pelo sangue de Jesus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali é uma bênção, ali é abençoado. Aonde você for, você será abençoado. Não há mais terra maldita, porque aonde você coloca os seus pés, ali se torna uma bênção. Amém? Não tem esse negócio de, esse lugar aqui é amaldiçoado. Aonde você coloca os pés, se torna uma bênção. Esse lugar aqui é um lugar de morte, esse lugar é um lugar de depressão. Aonde você coloca os seus pés, é o sangue de Jesus tocando, e ali você será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Por isso que quando você coloca os pés sobre a sua casa, você precisa declarar: o sangue de Jesus está tocando na minha casa. Quando você entra no seu trabalho, você precisa declarar: o sangue de Jesus está aqui também tocando e abençoando o meu trabalho. Quando você, quando você toca nos seus filhos, quando você ora por pessoas, quando você toca em pessoas, é o sangue de Jesus tocando também em outras pessoas. A terra já não é mais maldita, porque o sangue caiu sobre a terra. Nós hoje estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? E quarto e último, em quarto lugar, prisioneiros da esperança significa crer que a esperança se cumprirá. Entenda que tudo aquilo que você tem como esperança vai se cumprir. O que o Senhor prometeu sobre você? Entenda que vai se cumprir. O mundo ele tem esperança, mas não tem certeza de que a esperança se cumprirá. É quando você conversa com alguém e fala assim: eu tenho esperança que as coisas vão mudar, mas eu acho que não tem mais jeito. Nós temos a esperança, porém nós esperamos, temos segurança, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está firmada em Cristo. Salmo 71:5 diz assim: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Aleluia. Sabe, a primeira ocorrência da palavra esperança, ou tikva em hebraico, é na história de uma prostituta. O nome dela era Raabe, e ela vivia em Jericó. Você sabe que algo interessante sobre Jericó? Jericó foi a primeira cidade conquistada por Josué. Lembra Josué? Discípulo de Moisés. Jericó foi a primeira, e literalmente Jericó foi uma cidade conquistada no grito. No grito. Você talvez pense assim: Deus não é surdo para que eu possa orar. Jericó foi conquistada no grito. O povo andou em silêncio em volta de Jericó. No 7º dia o povo gritou. Foi tanto grito, tanta unção de Deus que derrubou as muralhas. Sabe, querido, essa foi a primeira cidade que Josué conquistou, depois de atravessar o Rio Jordão. A palavra de Deus diz que as muralhas de Jericó, elas eram, tão largas, que construíram casas em cima dela. Eram tão largas que carruagens passavam sobre ela. Mas entenda uma coisa: toda a terra é do Senhor. Amém? Talvez você ouça e diz assim: o mundo jaz do maligno. Não é que o mundo é do maligno. Toda a terra é do Senhor. Mas as coisas malignas que existem por aqui, quem controla é o Satanás. Mas a terra é do Senhor. Se o Senhor falar para você assim, essa terra é sua. É sua. Aqui você vai ser abençoado, está determinado. O diabo não pode passar por cima da autoridade de Deus nunca, jamais. Toda a terra é do Senhor. E o Senhor deu aquela terra para o povo
hebreu. O Senhor deu aquela terra para o povo. Toda a terra era do Senhor, mas ali estava o povo dali que estava, o povo que estava morando em Jericó. Eram inimigos, invasores, que se alojaram ali, não quiseram sair, se refugiaram atrás de muralhas fortemente gigantescas. E você sabe, querido, mas ali naquelas muralhas, morava num apartamento ali dentro daquelas muralhas, uma prostituta chamada Raabe. E aconteceu que Israel, ele enviou 2 espias. A primeira vez ele errou. Moisés enviou 12, chegou 10 com resposta errada. Ele falou, não, peraí, então eu vou mandar 2 que eu confio, porque eu sei que vai vir um relatório certo. Mandou 2. Quando esses espias chegaram na cidade, infelizmente os guardas descobriram ele. E eles, tentando se esconder, chegaram numa casa onde provavelmente os guardas não procurariam, na casa de uma prostituta. E você sabe, quando esses espias chegaram na casa de Raabe, a primeira coisa que Raabe disse quando viu aqueles homens, está lá em Josué capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Veja, é interessante que isso aconteceu 40 anos. Aconteceu há 40 anos, mas Raabe sabia da história. Então provavelmente alguém contou para ela. Ou a sua avó, ou a sua mãe contou. É como se ela estivesse dizendo assim, por que vocês demoraram tanto para chegar? Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque o coração dela estava inclinado para o Deus de Israel, sem o conhecer, mas ela esperava por ele. Ela ouviu dizer que um Deus tão poderoso fez com que o mar vermelho se abrisse. Ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra. Ela sabia que Deus estava do lado de Israel e não do seu povo. Por isso ela disse, olha o que ela disse: jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Salve meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e a família deles. Não deixe que nos matem. E eles responderam com a primeira menção de Tikva na palavra de Deus. Josué capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: disseram-lhes os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Raabe fez aqueles homens descer por aquela corda, por uma janela que dava para o muro, para sair do muro. E você sabe qual que era a cor daquela corda? Chamava escarlate. Você sabe o que significa escarlate? Escarlate significa vermelho. Escarlate era vermelho, que é uma figura do sangue de Jesus. Corda é Tikva, e Tikva é esperança. Sabe, quando os espias partem, Raabe deixa a corda vermelha na sua janela, para que o povo poupe a sua casa. Os espias lhes disseram: certifique-se de trazer seu pai e a sua mãe. Isso nos fala de evangelismo. Sabe, mas o que importa aqui, querido, nessa história, o que eu acho interessante é que Raabe ficou olhando pela janela durante anos, esperando o dia que Israel chegaria. Raabe era uma pessoa que tinha expectativas totalmente contrárias da sua vida. Raabe não tinha muitas expectativas boas. Raabe não conhecia o Deus de Israel. Raabe nem tampouco conhecia aqueles homens a qual ela abrigou, só sabia que serviam a Deus.
Raabe não conhecia as leis de Deus. A única coisa que Raabe tinha era um fio de esperança. A única coisa que Raabe tinha era uma corda que representava esperança. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque Raabe, ela não tinha expectativa nenhuma do seu futuro. Quem aceitaria uma prostituta? Tudo bem que ela vai ser livrada da morte, mas e aí ela vai viver do quê? Vai para onde? A única coisa que ela tinha esperança é que ela seria livrada da morte. O Senhor, querido, Ele estava já preparando tudo. Raabe, ela olha pela janela e vê as 12 tribos de Israel chegando, se aproximando da cidade, e vê também uma coluna de fogo vindo junto com eles. A palavra de Deus diz que o povo de Israel acampou em volta, acampou à frente de Jericó, e todos os dias dava uma volta. Eu imagino que Raabe em nenhum momento saiu de dentro da casa dela, porque Raabe não sabia os planos. Raabe não sabia quantas voltas ele daria, qual que seria a direção de Deus para o povo. Eu imagino Raabe olhando pela janela, esperando, vai ser hoje. E os homens vêm dar a volta. E ela dentro de casa, vai ser hoje. Vai ser hoje. Ninguém sai de casa, vai ser hoje. Ninguém sai de casa que vai ser. Porque a única esperança que ela tinha era um cordão de escarlate preso na sua janela. A única esperança que ela tinha era essa corda vermelha. Ela tinha esperança de que algo novo ia acontecer na vida dela. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. A destruição está às portas. Você consegue imaginar isso? O que seria Raabe agora da vida dela? Não há nada para esperar do futuro, mas agora ela tinha um fio de esperança. Tudo que ela tinha era a corda vermelha na sua janela. Essa corda vermelha é o sangue de Jesus. E você sabe, querido, como Raabe, nós temos apenas a palavra da promessa e o sangue. Ele disse que voltaria. Nós estamos como Raabe, olhando pela janela, vendo a destruição do mundo, mas estamos esperando, prisioneiros da esperança. Eu creio que Ele vai voltar. Ele disse, Ele prometeu, Ele falou que era para mim ter esperança. E eu tenho esperança. Eu creio que Ele vai voltar. Eu creio que minha história vai mudar. Eu creio que a minha vida vai romper. Esse tem que ser o desejo do nosso coração todos os dias. Porque como Raabe, a única coisa que nós temos é a palavra da promessa e o sangue. Que era tudo que Raabe tinha. A palavra da promessa daqueles homens e o sangue de Jesus, que representava aquele fio de escarlate, aquela corda de escarlate. Você pode olhar por essa janela hoje da sua vida. O Senhor, Ele quer gerar fé no seu coração hoje, para que você creia que a esperança vai se cumprir na sua vida. Sabe, querido, se você for ver, eu resumi bastante hoje para que você entenda, mas se você for ver no material que nós mandamos para você, Raabe fez parte da linhagem de Cristo. Raabe casou-se com um príncipe da tribo de Naasson, chamado Salmão. E o filho que ela teve foi Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Você tem noção disso? Que Raabe era a avó de Davi, do rei Davi, o rei mais amado, o que era o segundo. Uma prostituta, sem esperança nenhuma do futuro, estava dentro da linhagem real do próprio Messias. Sabe, querido, entenda uma coisa, talvez você se sinta aí o inseto voador da fezes do equino do bandido. Talvez você se sinta o pior de todos. Talvez você se sinta como Raabe. Mas a única coisa que Raabe tinha era a palavra da promessa e o sangue. A única coisa que nós precisamos hoje para que o Senhor faça uma revolução na nossa vida, na nossa história, é simplesmente se apegar na palavra da promessa, que Ele disse. Nós precisamos crer e no sangue.
Sabe, querido, essa é a única coisa que nos resta. Raabe creu no fio da esperança e foi salva. Creia no sangue, creia na palavra do Senhor que diz que você está seguro. Você crê nisso, querido? Você crê que se você crê no Senhor, você está seguro? Na janela onde Raabe olhava, há muitos dias havia destruição, mas agora há libertação. Dias atrás estava sem futuro, cheia de desesperança, mas agora o futuro nos surpreenderá com uma prostituta tornando-se mãe de Israel. Uma prostituta estando na linhagem real do Messias. Querido, isso é poderoso demais. Sabe, então, por mais 7 dias, ela viu Israel ali marchando. E o povo em silêncio. Eu imagino Raabe naquela expectativa, esperando. Vai ser hoje. E o povo marchando. E eles só simplesmente levantavam a arca, que a arca representava a presença de Deus. A arca representava Cristo. O povo só levantava Cristo. E no último dia, quando gritaram, no 7º dia tocaram as trombetas, gritaram. Então os muros da cidade caíram. Você entendeu um ponto aqui interessante na história? Raabe morava onde? Os muros da cidade caíram. Mas existia uma parte do muro que não foi destruída. Foi uma parte que tinha uma janela, que tinha um fio vermelho pendurado nela. Toda a cidade, o muro da cidade foi destruído, mas uma só parte, onde tinha uma janela com um fio de escarlate pendurado, não foi destruída. A casa de Raabe manteve-se de pé, segura. As pessoas que estavam com ela manteve-se seguro pela esperança. Amém. E eu quero concluir com você dizendo isso. A hora já foi, meu Deus do céu. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você estará seguro. E a sua casa também estará seguro, querido. Talvez hoje você olhe e não veja nada além de desesperança, desamparo, destruição, angústia. Sabe? Tudo está dando errado ao seu redor. Mas hoje Deus vai transformá-lo em um prisioneiro da esperança, um prisioneiro de Tikva. Amém? Quando Raabe ouviu as trombetas tocando, o povo pensou, acabou a nossa hora, nossa fortaleza caiu por terra, os muros caiu. Mas quando Raabe viu os muros caindo e a casa dela intacta, o som de trombeta, ela viu, chegou o tempo da libertação. Raabe já não mais, agora simplesmente era liberta daquela opressão, mas agora ela deixou de ser prostituta, que ela não precisava mais viver disso. Conheceu um homem chamado Salmão, se casou com ele, gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Sabe, querido, entenda que ainda dá tempo da sua história mudar. Só creia na palavra da promessa e no sangue de Jesus. Amém. Feche seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Sabe, a minha pergunta para você hoje é: o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? O que você vê do seu futuro? Causa destruição ou você vê sucesso, prosperidade, vida de Deus, transformação? Sabe, veja do seu futuro um tempo de restituição em dobro. Sabe, veja Deus agindo nos montes, mas também agindo nos vales da sua vida. Veja o tempo de descanso por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Veja a esperança se cumprindo em tempo de vitória total. Aleluia. Sabe, querido, eu quero que você nesse momento, com seus olhos fechados, nós estamos orando os 21 dias por esse propósito de amigos geram amigos. Então eu quero desafiar você neste momento. Se você tem o seu cartão de oração,
ou se você não tem o seu cartão de oração, mas você sabe quais são os seus alvos, eu quero desafiar você agora nesse momento a orar pelo seu cartão de oração, pelos seus alvos, declarar: Senhor, eu creio, eu tenho esperança de que tudo vai se cumprir, eu tenho esperança, Senhor, de que em Ti eu estou seguro. Essas pessoas no meu cartão de oração, Senhor, elas serão alcançadas pelo Seu favor. Eu creio que salvação, Senhor, virá. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas serão libertas. Eu creio, Senhor, no poder do Teu sangue que cura, liberta, redime, restaura. Oh, remandará, mandará, baixou.